Saudações, meus amigos e amigas do canal Viajando com Kiko Banese. Vamos lá para mais um episódio. Vamos. Fui, como diz o Brian. Fui! Então, vem comigo, que eu tenho que mostrar um lugar aqui que o pessoal até pede, sabe? Igual aqui, quando tu passar pelo acesso da minha cidade, lembra aí do lugar, né? E fala. E geralmente eu passo às vezes à noite aí, sabe? Principalmente quando eu tô vindo, né? Tô subindo para o Nordeste e agora eu tô direcionando para o Sul. Bem lá pro extremo Sul. Vamos para Uruguaiana. É logo ali. Mas tá longe. Tá longe. Carregamos para Uruguaiana, então. Para não dar barda. Para não perder os costumes. Mas vamos lá. Pernoitei nesse posto aqui. Acho que é o posto Conquista. Passei Vitória da Conquista, eu cheguei ontem à noite, já meio tarde aqui. E agora vamos iniciar o dia, né? Vamos iniciar os trabalhos do dia aí. E eu convido, claro, você, né? Ou vocês, né? Vocês todos aí, que estão sempre junto comigo aí pra me acompanhar nessa viagem aí, neste episódio. E no decorrer dos vídeos aí, né? Que vem pra frente. Beleza? Então, bora. Vem comigo. Bora, abençoado. Vai ficar aí parado? Bora. Seja bem-vindo à minha boleia, seja bem-vindo à minha carona. Vamos para mais um episódio. Eu sei que você preparou a pipoca e o guaraná, então bora viajar. Vamos lá então, né? Iniciar mais um dia de trabalho, mais um dia de rotina. Ele tá saindo um lá na outra saída do posto, atravessou a pista, então não tá vindo ninguém, né? Aqui na elegância. Ué, Kiko, tu não falou onde é que tu tá? Claro que eu falei agora aí. Saímos aí Saímos não, né? Passamos ontem à noite aí. Vitória da Conquista, Bahia. Sorria, você ainda está na Bahia. Depois, daqui uns, acredito, uns 100 quilômetros aí, nós vamos entrar no estado de Minas Gerais. Lá na Divisa Alegre. O que eu tô fazendo aqui? Que é o controle do retrovisor, né? Abrir mais ou fechar, baixar ou levantar. Ele tem inclinação e tem abertura, tanto de cima como de baixo. Então dá pra regular bem aí o retrovisor. Aqui, ó. Sempre posicionar a alavanquinha do freio motor aqui em A, certo, galera? Que tá nos FH aí. Recomendação dos monitor, né? Os monitor que a gente chama é os instrutor de concessionária. Parecida ali com o Cyborg. Manha Bosco. Cor quase parecia ser mais clarinho. Então, onde eu queria mostrar, né, pra vocês aí e a galera que mora nessa região: Belo Campo, Tremedal, retorno a 500 metros. Sim, e o retorno é pra vocês fazer, né, se quiser, né? Tem uma galera aí de Belo Campo e Tremedal que mora nessa região, moraram também no quilômetro 858, a BR-116, sentido sul. Uma galera aqui que me segue aí, são seguidores aí do canal. Minha saudação a todos aí.
claro, a saudação a todos os baianos também. Aí, ó. Entra ali, tá ligado? Rodovia Santos Dumont. Não tem nada a ver com aviação. Isso é uma rodovia, não é um campo de aviação, não. Mas nós andamos com a nave, né? Aqui, nesse posto, ele é antigo. Agora é posto Casa Blanca. Antigamente era o posto Tabuleiro da Baiana. E pra mim vai ser sempre, né? Tabuleiro da Baiana. Quando eu comecei na estrada, esse posto aqui já existia. E era considerado, na Rio Bahia aqui, pra quem é das antigas, vai lembrar disso. Pra quem rodou muito na Rio Bahia vai lembrar disso. Tabuleiro da Baiana era considerado o posto que tinha o melhor banheiro, as melhores instalações, né, de banheiro, né, pra quem parava no posto aí pra fazer o uso do banheiro, chuveiro e tudo mais. Pensa num banheirão top. Agora, claro, tem outros postos aí, outros postos, né, postos de combustível aí que as instalações aí são ótimas, né. O pessoal investe, né? Lá no posto caminhoneiro também, lá perto de Milagres, Bahia, fizeram uma instalação também, um banheiro top. Não que eu esteja fazendo propaganda do posto, entendeu? Não ganho nada por isso, hein? Mas é uma instalação assim que a gente se sente bem, né? Fosse citar vários, né? E os antigos estão precisando de reforma. Os mais antigos, esse mesmo que eu parei aí, Deus o livre, né? Nossa senhora, acho que nem água não tinha, né? Tava transbordando os vasos ali. Uma sujeira, um fedor dentro do banheiro. Meu Deus do céu. Eu fui usar o banheiro e voltei de volta. Aí lavei o rosto e escovei meus dentes na barrica d'água aqui do caminhão mesmo. Sem condição. Mas o assunto não é banheiro, certo? É que surgiu aí por causa do tabuleiro da Baiana. Deixa eu clicar aqui no piloto automático aqui. Tá, certo. Aí eu não tava me dando por conta, eu tava aí acelerando. E aí tava trazendo no embalo, e eu já tava mais de 80, porque eu olhei no instantâneo ali, ele tava gastando bem mais, hein? No instantâneo ele mostra ali, ó. Certo? Kiko, não bota a mão no meio do volante que é perigoso, Kiko. Ave credo, calma, pesado, calma. Não te apavora, não te desespera, não entre em pânico. Tá, então vou por fora. Ali, ó, instantâneo. Tá. Tem a média que ele tá fazendo, a média no momento, instantâneo que ele tá consumindo, e a autonomia, né? Pelo que eu tenho no tanque lá, pela média que ele tá fazendo, ele dá autonomia. E a gente dá pra cuidar, né? Por ali, né? Dá pra ir cuidando aí o consumo por aí. E uma dica bem legal, sabe? Que o Ismael, que é instrutor da Volvo lá de Caxias do Sul, lá de Pessoa, me deu uma dica aí. Saudações ao meu amigo Ismael, sempre também passando umas dicas boas aí. A galera também da Volvo Academy, né? Sempre também dando aquele toque, né? De ó, faz isso que vai dar certo. Ou experimenta fazer dessa forma aí, vamos ver que resultado que dá.
além da Volvo Academy, mais a Volvo Connect, né, que eles acompanham por aqui. Eles acompanham por lá, né, tudo que acontece aqui, né. O caminhão fica conectado aí com o pessoal da Volvo. Além de tudo isso, tem o Condução Inteligente Volvo, né? É um programa que eles desenvolveram dentro da fábrica, né, para fazer esse acompanhamento aí. Então, essas boas dicas dão resultado. E eu procuro botar em prática. De uma forma, às vezes boto de outra forma, experimento variações, né, para ver o resultado que dá. E os resultados vêm. Os resultados vêm. Às vezes ele pode vir um resultado negativo, como pode vir um resultado positivo. Mas a ideia é sempre buscar o melhor, né? Sempre o melhor resultado. Então uma dica que o Isma me passou, o Ismael, né, me passou o seguinte: quando eu estiver subindo, tipo uma serra, mesmo que ele esteja no piloto automático adaptativo, onde ele encontra o ponto de equilíbrio, mas se eu clicar aqui, ó, no mais ou no menos, principalmente no menos, aonde ele está em plena carga do motor, certo? Ele está acelerando, subindo, está em plena carga do motor. Plena carga e a turbina está 100%. Se eu clicar no menos, tipo ele está subindo lá um 35 por hora, um exemplo, tá pesado o caminhão, né? Tá. Eu tô falando um exemplo, galera. Não vamos fazer comparação. Ah, mas o meu é 540, o meu é 460, o outro lá, mas o meu é 500. É diferente que qual? O meu é 9 eixos. Claro que é diferente, cara. Eu tô fazendo eu tô falando um exemplo por causa daqui, né? Da minha condução aqui, desse caminhão, né? Um 460. E um exemplo de que o caminhão tá carregado, tipo de 25 a 30 mil quilos. Ele tá lá subindo uma serra, né? Exemplo que eu cito, né? Entre parênteses aí, se ele tá lá uns 35 por hora, plena carga do motor, aí aparece na turbina. Aqui eu sempre boto nessa função ali, ó. Estão vendo bem no meio o desenhozinho da turbina. Você pode trocar essas configurações aqui também, ó. Olha lá, trocou. Se eu quiser deixar na velocidade que tá, ele apresenta a velocidade que tá lá, 70, certo? Eu vou mudar aqui, ó. Eu deixo sempre no desenho da pressão do turbo, né? Então, quando a plena carga do motor tá cheia, que a turbina tá, né, tá exigindo 100%, então você tá usando plena carga do motor. Ele tá lá, firmão, né? Aí você diminui um pouquinho, um toque só, de 35 baixa para 34. Aí você monitora, você fica olhando ali, né? Monitorar, que eu diga ficar olhando, observa. Como diz o Alencar, cuida. Você faz a turbina baixar mais ou menos um 90%. Aí não deu resultado, dá mais um toque, tira uma de 34 por hora, baixa para 33. Então procura estabilizar o que? O torque, certo? Que vai estar aqui embaixo na rotação, rotações por minuto, né? O RPM entre 1100 e 1200, porque esses caminhões hoje, principalmente o Euro 6, né? Ele tá vindo com um sistema para trabalhar em baixa rotação. Quaraçu, Inhobim, Encruzilhada. Aqui, ó. Quaraçu. E aqui entra para Inhobim e Encruzilhada. Esquerda. Deixa eu acionar o freio motor aqui só para estabilizar um pouco a velocidade. Então, voltando ao raciocínio, né? Aí você conseguiu conciliar, né, o turbo com a rotações por minuto para trabalhar no torque, e viu que tá dando 90% da turbina e ele tá mantendo a velocidade, né? Ali você não tá dando plena carga no motor, você não tá exigindo tanto do motor e nem da turbina. Até inclusive você tá dando vida útil à turbina, você não tá usando toda ela.
Não que não seja para usar, a turbina tá aí para usar. Se você precisa usar ela 100%, usa, certo? Mas para você não ter uma plena carga no motor, não aparecer lá nos resultados, certo? Do Volvo Connect, do Civ também, né? Condução inteligente Volvo. Como se estivesse usando sempre plena carga no motor, como se você estivesse sempre arrochando o motor, né? Vamos fazer o linguajar aqui, né? Vamos usar o linguajar nosso da arrochar, né? Botar pressão. Você está exigindo demais, né? Então, aí você pode fazer esse tipo de controle. E aonde você achar que pode ser feito. Não é todo o trajeto você tem. Mas se você monitorar isso aí, até na economia ajuda. Ó, um exemplo aqui é a subida. Ó. Eu tô em plena carga do motor. Ó. Eu tô acelerando. O piloto automático não tá acionado. Tá lá, ó. 100% a turbina. Eu posso aliviar o pé, ó, na sensibilidade do acelerador. Ó o risquinho, aquele triângulozinho virado para baixo. Ó. Como ele... Ó, eu consegui trazer ele para 90%. Ele não mudou quase nada a velocidade, ó. Tá mantendo a mesma velocidade, ó. 50, 52, 53. Dá pra ver? O risquinho, um triângulozinho, que é uma marcação, ó. Ó, eu vou apertar, ele vai lá perto do vermelho, quer ver? Ó, foi lá no vermelho. Próximo ao vermelho, certo? Vou aliviar o pé, ó. Ó, aliviei o pé que chegou até trocar de marcha. Sentiu mais livre. Eu consigo trazer a turbina, ó, 90%. Entendeu? E o torque, a rotação. Olha lá o RPM 1000, 1100. Olha, foi para 60. E eu não tô exigindo tudo do caminhão. E ele tá mantendo praticamente a mesma velocidade. Por isso que eu disse, lá numa subida de serra, você sabe que ele vai subir a serra toda naquela plena carga do motor. Se você quiser aliviar um pouco, até inclusive para ele não esquentar também, né? Pode fazer esse uso aí. Tenha paciência. Ah, mas ele estava subindo a 35, agora vai subir a 33. É 2 por hora. Faça essa conta. Quanto tempo você demoraria para fazer, né? Ó, 35 por hora. Então em 1 hora você rodaria 35 km, certo? Faz a conta aí. Se você rodar 33 por hora, certo? Vai dar 2 km por hora a diferença. Quanto de tempo isso vai dar? O tempo, eu tô dizendo a diferença de tempo. Certo? Vamos pagar o pedágio aqui. Hoje eu vou ter que pagar em dinheiro. Hoje eu não tenho cupom de pedágio. Vamos ver se algum seguidor aí do canal aí. Por que tu não bota o passe livre sem parar? Não. Antes que me pergunte, não. Uma opção minha não tem, então prefiro pagar. Vamos ver se... Bom dia, moça. 6. Valeu, eu agradeço. Tô gravando, de repente a pessoa não quer aparecer no vídeo. Também não vou perguntar, certo? Pode ser que a pessoa fica meio constrangida. Procura não mostrar, né, o rosto aí. 33, 35, 40, 50, 100. 100 reais. Agora o pedágio que a gente vai passar só lá na Lúcio Meira, lá na BR-393, no estado do Rio de Janeiro. Faz esse pedacinho aqui, ó, saindo do pedágio. Vocês veem essas manchas aí? Vocês pensam numa situação que tava há uns dias atrás aí.
estado de calamidade pública. Vamos para o álcool gel. Senão o pessoal fala: "Ih, pegou dinheiro, passa um álcool gel." Bueno. O pessoal observa tudo, né? Não se engane. O povo tá curtindo, vendo o vídeo, mas tá observando tudo, hein? Não é fácil. Ué, ficou vibrando o quê? Ah, larguei um suporte aqui dentro do gavetão. Eu acho que é ele. Eu sempre largo um suporte que eu tenho ali. Não esqueço de calçar ele também. Ele fica ali. Essa gaveta eu acho que eu vou ter que forrar ela com esses panos de estofaria, né? Pano de forração de banco. Acho que forrar ela toda. Aí não fica batendo plástico com plástico. Daí fica esse... Ah, gostaram do barulhinho? Sim, agora tinha um comentário que eu tava vendo ali, né? Hoje de manhã tomando café, atualizando os comentários e tal. Kiko, teu caminhão é novo, mas é uma batedeira. Fazer o que, né, cara? Se você observar no lugar que a estrada é boa, ele nem barulho não faz. Pega uma estrada ruim, com trepidação, até teu automóvel fica uma batedeira aí. Larga umas coisas aí no painel, do lado da porta, as coisas que ficam soltas. E a gente aqui vai largando assim, né? Às vezes não se dá por conta, vai deixando as coisas soltas ali, ó. Até um chaveiro desse aqui, você larga aqui, ó. Fica ali, sabe, umas coisinhas que... Agora mesmo tinha um carregador antes ali, eu tava observando também, tava fazendo uma bateção. Mas não se apeguemos nesses detalhes. E a geladeira do FH, pra quem trabalha no FH, ela bate mesmo. Se carregar ela, se encher bem ela, aí ela se sente pesada, ela bate mesmo, né? E bate as coisas que tem dentro. Ó, e a minha tá cheia. Tá cheinha até o talo. Não acredita? Aí. Vocês querem ver? Olha. Cheio de água! E pior, sabe o que é? Ah, eu sei que acho que também tá ajudando a bater. Aqui, ó. Gelo puro. Virou puro gelo, minhas garrafinhas. Eu tenho um lugar aqui que ele, ó, congela. Tem que prender bem. E aproveitando, né? Deu até sede. Ó, tanto de bolinha que fez. Pensa na pressão que tem essa água Esterbão, hein? Se for beber
Não dirija. Se for dirigir, beba. Mas beba água Esterbom, mais saudável. Bora, quer um gole? Meu Brasil, bem geladinho. Olha capaz de pneu aqui, ó. Deixa eu sair pro acostamento aqui, porque perigo, né? Vem um automóvel, pega no para-choque. Não vai querer que eu desça, para aqui, vai tirar a recapaz do pneu, né? Daí não, né? Posso estar eu correndo risco, eu parar, o cara se desgoverna e bate atrás do meu caminhão, hein? A estrada é pedagiada e tem o ponto de apoio do pedágio aí, que faz esse trabalho. Então, daqui a pouquinho eles estão aí, né? Tirando essa recapagem. É bom demais. Olha lá, ó. Olha lá que é que estourou o pneu. Foi esse daí, ó. Tentar tirar esse grilo aqui. Cândido Sales é logo aí na frente. Sim, falando também da água Esterbom, lá de Natal, né? E da Grande Natal, eles atendem toda a região. Um abraço pro meu amigo Adenires, o Galego da Esterbom. Fala, Galego e família. Ó, a trepidação aqui, ó. Quero ver a cabine que não vai vibrar e balançar e fazer barulho numa trepidação. Rio Bahia é o palco do momento aí, ó. BR-116. Estamos ainda no estado da Bahia. O contrato começou ali em Ilhéus. Ilhéus já é considerado sul, né? Sul da Bahia aí. E o final do contrato Uruguaiana é logo ali. Mas tá longe. Bom, praticamente lá no extremo sul do Brasil. Uruguaiana é bem divisa, né? Divisa não, é fronteira. É fronteira de país. Uruguaiana tem a fronteira ali do Brasil com a Argentina, com os hermanos.
Mas voltando a um raciocínio, né, que vocês estavam prestando atenção, principalmente a galera aí que trabalha com Volvo. Eu cito, né, o pessoal que trabalha com o Volvo, porque eu passo bastante as dicas aqui do caminhão, né, do Volvo, do caminhão que eu trabalho. Então, tem que passar daqui do Volvo, né? Não tem como passar de outro caminhão. Dá pra fazer a mesma coisa no meu caminhão, que não é Volvo. Olha, experimenta, tenta, vê se dá certo. Tem muitos que dizem, Kiko, mas eu não consigo aproveitar o embalo dele porque a empresa tem limitação de velocidade, né? Tem o tal do controle de velocidade, não pode passar de 80. Então é difícil até de manter ele, ou aproveitar o embalo. É verdade, às vezes não ajuda muito, né? Você aproveitar o embalo assim, você ajuda bastante, que eu digo, aproveitar, deixar ele lá no 90, talvez 100 assim no embalo, você subir do outro lado, você começa a acelerar lá na metade do morro, né? E quem tem controle de velocidade vem segurando na descida, quando chega lá embaixo, daí começa a acelerar. É mais consumo, né? Mas fazer o quê? É normas da empresa, daí não tem muito o que fazer, né? E cobram média também, né? É bem mais difícil. E o cara que consegue ainda fazer assim mesmo, com todo esse controle, tá de parabéns, né? Tiro o meu chapéu aí. Kiko, mas por que tu deixa sempre o freio motor acionado sempre no terceiro estágio? Olha, eu uso o freio motor, certo? E no momento que eu preciso, acelerar o caminhão, aí eu aciono o pedal do acelerador, certo? Ele desativa o freio motor, ele não fica ativado. Ele fica só, tipo, eu tô acelerando agora aqui, ó. Vou acionar o freio motor aqui, ó. Tá subindo. Brrr, né? Direto. Correto é aqui, ó. 1, 2, 3, ó. Terceiro estágio. Mas eu tô acelerando. Então se eu tô acelerando, ele não deixa acionar o freio motor. E quando vem o aviso ali, né? No display aparece, né, o aviso: posicionar a alavanca do freio motor em A. Por uma questão de que, se ele tiver em A e no momento que você tirar o pé do acelerador, certo? E ele se sentir livre, o próprio caminhão onde se sentir livre, porque ele entende que naquele trecho que ele está passando, certo? Ele reconhece esse trecho, ele reconhece a topografia, né? Ele tem no pré-mapeamento dele, ele já sabe aonde ele está andando. Ele se sentiu livre, ele se solta, né? Ele entra em roda livre. Eu digo roda livre porque a palavra técnica da Volvo é I-Roll, certo? Que também, numa palavra técnica, se fala lá neutro monitorado. Kiko, mas não é a mesma banguela? Já me perguntaram, não é a banguela? Não, banguela é uma pessoa sem dente, sem nenhum dente na boca. Banguela. Brincadeiras à parte. Mas a banguela que o pessoal fala era botar em ponto morto. Vocês veem eu colocar, posicionar a manopla em neutro. Se eu posicionar em neutro, que tá aqui no N, né, na manopla ali, aí ele estaria trabalhando no neutro, totalmente neutro. Mas ele no automático, no momento que eu tirar o pé do acelerador, ó, ele entrou em I-Roll, ó. Ele se sentiu livre, que ele tá descendo, ó. Ele tá na posição de automático engatado, certo? Porém, ele desacopla a caixa. Ele tem uma lubrificação. Ó, abriu a caixa aqui. Ele desacopla a caixa, certo? Ó, ele tava em neutro. Se eu usar o freio motor aqui, ó, automaticamente ele se engata. Não precisa eu mexer na manopla como se fosse lá um caminhão de alavanca, né? Tá em ponto morto, eu vou engatar a marcha. Não, não, não. Ele faz isso automático. E ele faz isso também usando o piloto automático.
Não precisa nem eu estar usando aqui, eu no pedal, né? Eu tô citando um exemplo de eu acelerando, né? Sem usar o piloto automático. Ó, vou acionar, tirar o freio motor. Botei na posição A, ó, sentiu livre. Entrou em I/O. Por que o pessoal fala banguela? Porque quando soltava na banguela, na do meio, como o pessoal diz, né, soltar em ponto morto, a lubrificação da caixa dos caminhões mais antigos aí não tinha lubrificação. Fundia o rolamento da caixa, fundia o eixo, fundia, que diz, né? Ele estraga, ele não tem lubrificação, né? Então não era recomendado, né? Nunca foi recomendado, mas muitos usavam. Largava em ponto morto aqui, o caminhão embalava aqui e soltava na banguela, que diz, a banguela é a descida, né? Livre. Só que aqui a gente praticamente é vamos dizer assim, um aproveitamento de embalo, uma inércia, né? O peso dele tá mantendo a velocidade que eu preciso, ou que eu quero, ou que eu configurei. Então ele tá mantendo lá, um exemplo, 80 por hora, e ele se sentiu livre. Aí ele fica andando 80 por hora, mas porém não tá engatado, e ele tá só na inércia, só no embalo. Então por que eu vou estar acelerando se ele tá mantendo a velocidade? Não tem necessidade de eu ficar acelerando, certo? E aí, ó, tipo que nem aqui, ó, tô eu acelerando, como eu falei pra vocês lá, 65 por hora, tá subindo. Mas a turbina, ó, tá lá 70, 80%. Se eu apertar, ele vai dar o quê? 67, 68. Então as diferenças às vezes é muito pouca do que aumenta mais a velocidade pelo tempo que você vai percorrer. É como eu disse, faça conta aí. Caminhão andando, um exemplo, né? Vamos citar um exemplo aí. Entre parênteses aí, como diz os jornalistas, né? Abre aspas e fecha aspas. Se eu tô subindo uma serra de um aclive de 20 km mais ou menos, né, que eu tenho que percorrer subindo, e aí eu vou subir toda ela a 35 por hora em plena carga do motor. Se eu diminuir para 33 e não colocar a plena carga do motor, usar somente 90% da turbina, eu também não vou estar usando toda a cavalaria do caminhão, e vou estar subindo na elegância, sem forçar a turbina, sem forçar até o motor, vai esquentar até menos, certo? Eu vou baixar de 35, um exemplo, para 33, diminuir 2 por hora, mas eu consegui obter aquele ponto de equilíbrio. Eu tô falando em exemplo, galera. Se você puder fazer esse teste aí, faça, certo? Então quanto tempo eu vou demorar menos para subir esses 20 km? Os bons de cálculo aí, os caras que sabem fazer cálculo aí, em 20 km, eu subindo a 35 por hora, quanto tempo eu vou demorar? Nesses mesmos 20 km a 33 por hora, quanto tempo eu vou demorar? Diminuindo 2 km por hora. É uma conta difícil, né? Não é difícil, não. É só saber fazer a conta, né? Então essa diferença é muito pouca. Porque se você tiver com um companheiro junto, digamos, tiver dois, né? Dois motoristas aí, um cada caminhão, né? Estão andando junto. Aí começa a subir a serra, um exemplo, a serra lá de Joinville, dá uns 20 km mais ou menos. Aí o da frente lá começa a subir, bota plena carga do motor. O que é plena carga aqui? Plena carga é você encher o tanque dele, botar o pé lá embaixo e exigir o máximo dele, exigir o máximo da turbina. Isso é a plena carga. Você está dando pressão mesmo, certo? E às vezes você está dando pressão ou plena carga no motor num lugar que não tem necessidade de fazer isso.
Não precisa exigir tudo isso, que é onde eu quero chegar, porque você pode usar menos dessa carga do motor, né? Tipo, que nem eu falei, 90% da turbina, e você vai manter a mesma subida, praticamente vai diminuir, que nem eu falei, 2 por hora, 3 por hora que seja, ou que seja 5 por hora. Então, se você andar junto com outro companheiro, você começar a subir a serra e eu da frente botar plena carga e subir, ó, né, correndinho, e você subir, você na elegância, você vai chegar lá em cima da serra. Se ele parar lá em cima da serra, um exemplo para verificar o pneu, bater pneu, quando ele estiver descendo do caminhão, que ele pegar o martelinho para bater pneu, não deu tempo nem dele bater pneu, você tá chegando junto. Você não só chegou junto, mas só deu tempo dele parar, dele se organizar e pegar o martelinho de bater pneu. Eu tô fazendo um exemplo de bater o pneu, ou até mesmo fazer uma checagem no caminhão para ver se tá tudo ok, né? Tá tudo certo. Ou o cara pra zoar, né? Fazer aquela zoeira pra dizer, eu parei pra te esperar, o que houve? Demorou tanto. Às vezes o cara tá descendo do caminhão, você tá chegando junto. Então a diferença é muito pouca. E essa diferença pouca, a gente não se dá por conta que cada gota conta. E a aceleração inteligente do caminhão, que ele tem aceleração inteligente também, certo? Ele procura a corrigir certos motoristas. Aí o cara diz assim, mas eu uso... O que eu boto aqui, ó, que nem eu botei agora, no M, manual. Eu mesmo que faço as marchas. Eu gosto de eu fazer as marchas. Aí tu deixa de aproveitar tudo que o caminhão tem, às vezes, para te ajudar. Deixa eu botar de volta aqui, porque eu não consigo trabalhar assim. Não é que eu não consigo, não. Poxa, abriu de novo? O que tá acontecendo nessa gaveta? Acho que agora foi. Vê que tá, ó. Batendo, o que houve? Concha tá bonita aí. Tá precisando de umas rodas de alumínio naquela carreta. Vai ficar top. Então, para não perder o foco, né? Aí o rapaz acha que ele tem pleno domínio, né? Ali de fazer do jeito dele. E vai achar que tá fazendo melhor do que a máquina. Conforme a situação, não. Se essa inteligência toda que tá embarcada nos caminhões de hoje faz tudo bem, né, controladinho, bem certo, por que eu vou interferir aqui, né, no manual, trabalhar em manual como se fosse um caminhão de alavanca? Daí então não teria nem necessidade do caminhão ser automático, né? Mas não sai mais caminhão com alavanca. Do Volvo não. Eu acho que se pedir, não sei se no pedido consegue, mas linha de montagem já sai a caixa e shift aí. Mas a dica bem bacana para vocês, assim, ó, se você quer controlar o acelerador, você não quer usar o piloto automático,
você tem que conhecer mais do teu pé. Você tem que saber o momento certo, né? Tem aquelas, como é que dizia o meu amigo Alexandre lá, o tio velho, ele dizia assim, tem que ter aquela sensibilidade no pé, Kiko. Aí, e é mesmo. Conforme o toque que você dá, né, do seu pé direito aí no acelerador, se você pisar com força no acelerador, você tá dando plena carga também no motor ali, né? Você tá dando, passando tipo assim um comando pra ele, ó, bota pressão aí, velho, bota pressão aí que eu tô pisando forte. Ó, agora se você tem aquela sensibilidade, né, que você vai usar tipo 90%, eu quero usar só 90%, eu quero ver onde é que tá a sensibilidade do meu pé. Aí você controla o teu pé pelo display ali da turbina, tá? O marcador da turbina ali. É uma pena ele só ter uma linha imaginária ali, né, que ele tá te mostrando. Ele não mostra as porcentagens, né, os valores. Então ele mostra uma linha imaginária ali. O que eu tava falando é aqui, nessa linha aqui, ó, certo? Então ela fica assim, tipo uma linha imaginária. E você fica imaginando qual que é a pressão toda que você tá passando para a turbina. Então controla o teu pé pela turbina, você vai ver o quanto de pressão que você tá dando no pé. Ó a galera do spoiler. É por aí que você vai começar a entender e a se conectar com o caminhão. Eu sempre digo, né, o cara tá conectado com o caminhão, você começa a entender, né, o que ele precisa, o que ele não precisa. E às vezes você se dá por conta se você tá naquele plano, né, no chatão assim, e ele tá mantendo 80 a velocidade, mas você tá com o pé no acelerador para manter os 80. E ao mesmo tempo ele tá mantendo os 80, mas você tá injetando ali. E você conseguiu achar um ponto de equilíbrio, você acelerando, mantendo 80. Mas se você tirar o pé, ele vai manter os mesmos 80, porque ele tá na inércia. E às vezes o cara não se dá por conta disso. Entendeu? É esses detalhezinhos que às vezes o cara tem que esse detalhezinho que a gente se dá, às vezes não se dá por conta, né, de estar conectado ao veículo. Estar conectado ao veículo seria a mesma coisa assim, ó, quando você senta aqui no cockpit, né, que você sentou no banco aqui, direção, ligou ele, você sentiu a vibração do caminhão, você conhece cada barulhinho dele. Isso eu falo para aqueles que entendem a minha linguagem, entendem o que eu tô falando aqui. Você conhece toda a vibração do caminhão. Se ele tiver com a roda que tá mal balanceada, você vai sentir no volante. Se ele puxar um pouquinho para um lado, você vai sentir também. Você vai começar a observar e perceber isso, certo? Que algo tá errado. Nesses momentos aí você tá conectado ao veículo. Se der uma batidinha estranha no motor, ou o barulho do motor não é aquele de costume, você está conectado ao veículo. Você sente essa vibração no corpo. Você sente também através do ouvido. Então você está conectado ao veículo. E ficar monitorando ele todo momento aqui no painel, né, no display do caminhão, é um meio de você estar conectado também ao veículo. E essa tecnologia toda, ela exige essa atenção do motorista aqui, ó. É a central dele aqui, ó. Você tá olhando, monitorando ele a todo momento, certo? Ó, tem uma lombada eletrônica ali, um quebra-mola. Tô antecipando a frenagem, para não precisar usar o pedal do freio. Ó, eu já acionei o freio motor, fazendo com que ele tire velocidade. Vou de novo aqui, ó. Mais um pouquinho, só um toque sutil aqui. Ó. Eu vou passar o quebra-mola.
a galera do Vismar, né? Eu acho que é uma senhora que trabalha com esse caminhão, né? Amiga da Sheila. Olha, vocês observaram que eu passei o quebra-mola, não precisei pisar no pedal do freio. Tem que acelerar, ó. E a acelerada que eu tô dando aqui, ó. Escuta o barulho. Bota o fone de ouvido aí. Eu não tô pisando, botando pressão. A turbina foi a 50%, ó. Ó. Por quê? Porque tem outro quebra-mola na frente. Por que que eu vou acelerar, dar velocidade, chega no quebra-mola, pum, pisa no freio? Sem necessidade. Aquela acelerada que eu também dei, pra quê? Foi desnecessário. Então foi uma pisada de leve, sem exigir. E aqui eu vou parar pro pessoal passarem na faixa de segurança. Aí já aproveita e desafoga o trânsito um pouquinho aqui. Todo mundo fica feliz. E a gente segue viagem. Aí, que maravilha. Gentileza gera gentileza. Ah, desculpa aí, tia, mas pode não. Tô indo pra lá, naquela direção, mas não posso dar carona não. Abriu aquela porta ali, já bloqueei o caminhão, já tem que dar explicação pra seguradora e rastreamento, daí e empresa também. Deixa eu acionar o freio motor aqui. Terceiro estágio. Já tá em baixa velocidade. Vamos manter essa baixa velocidade, sabe por quê? Porque ali embaixo já tá dizendo, ó, fiscalização eletrônica de 40 por hora. Por que que eu vou deixar ele pegar embalo pra chegar lá perto dos 40 por hora, né, e frear, pisar no freio? Se eu posso manter essa velocidade, já uma velocidade segura, e passar ali na elegância, se tá todo mundo passando devagar também. Não adianta ter pressa, acelerar. Você desenvolveu, distanciou do que tá lá atrás, mas daí chega ali, ó, tem que frear. É só manter, ó. E as placas estão avisando, né? Não passa acima de 40 por hora que você vai... Eles vão tirar um retrato teu aí. Aí, ó, 40 por hora. Aqui do outro lado da ponte lá também. Radar fixo. Limite 40 km por 90. Passamos então Cândido Sales. Deixa eu tirar o freio motor aqui. Cândido Sales, né? O pessoal vai dizer, Kiko, por que que tu não fala onde é que tu tá passando? É que as pessoas tem uns que não conhecem, né? Não sabem que cidade que é. Então é a última cidade da Bahia aqui. Depois nós vamos chegar lá em Divisa Alegre. Limite de município Encruzilhada e Cândido Sales. Encruzilhada tem que entrar ali na frente ali, a estrada é chão. Essa mesma estrada Encruzilhada vai sair lá embaixo da Serra do Marçal. Sim, galera, falando em Serra do Marçal, ontem eu fui subir a serra, já era umas 19 horas já, tava escuro. Aqui, ó, mais o quebra-mola, subindo, né, isso é pra doer, né. Ó, eu não vou exigir toda a carga do motor, observe. Tô eu no pedal do acelerador, ó. Ele vai desenvolver a velocidade gradativamente, tranquilo. É só buscar aquela sensibilidade no acelerador, na pisada do pé, ó. E assim mesmo ele tá trocando de marcha, ó. Foi pra 7ª marcha. Observe lá no marcador, no triângulozinho da turbina, ó, não tá 100%. Tá uns 90%. E ele tá, ó, aumentando a velocidade. E é uma subida, aqui é uma subida forte. E eu já observei que ali na frente tem uma fila. Estão subindo bem devagar. Deve ter um caminhão bem mais pesado. Então, por que que eu vou acelerar, dar a velocidade subindo, exigir demais, dar plena carga no motor, como eu falei, para chegar na traseira do outro caminhão lá e aí ter que segurar? Subindo. Olha lá onde é que eles estão subindo lá. Então, para dar o tempo deles
subir de boa. Eu vou subindo aqui também. Na elegância, né? Saindo ali do posto Conquista, né? Depois onde a gente começou a gravar até agora. Então aí a média aí, ó, 2,70 aí, 2, ó. A geral tá quanto? 2,80. A última bacida foi lá no Posto Trevo, lá perto de Alagoinhas, 2,96. Trava o vídeo se você quiser ver mais detalhado aí com a quilometragem e a litragem que foi gasta aí. Isso tudo se reflete a esse resultado aqui. É essa tocada aí, ó. Tocada de boa, sem muita pressa. Agora, claro, diferente. Vamos lá, abre aspas. Aqui eu tava dizendo pra vocês, tava subindo o carro devagar. Ele vai ter que fazer marcha, ele vai ter que reduzir, ó. Aí, ó, reduziu a marcha. Sim, para não perder o foco. Se você quer ganhar tempo e você tem horário para cumprir, você trabalha em cima de tempo. Minha média é uma por semana e eu tenho que botar pressão. Aí é diferente, abençoado. Esquece tudo que eu falei aí. Se você tá assistindo o vídeo, esquece. Que isso aí não combina uma coisa com a outra. Se você tem uma carga agendada, você tem um prazo de entrega, né? E você calculou quantos quilômetros eu tenho no total para fazer a viagem, né? Para concluir essa viagem do início ao final. Se você fizer essa programação, tipo, eu tenho 3.000 e... que nem um exemplo, Ilhéus, Uruguaiana, eu vou lá fazer 3.200 ou 3.400, é uma coisa assim. Então, vamos dividir esses... Um exemplo, se fosse 3.000 quilômetros, né? Vamos dividir isso em 600 quilômetros por dia. Certo? Quantos dias eu preciso? Então, a conta não é muito difícil, né? Vamos lá, 5 dias. Eu preciso de 5 dias para fazer essa viagem. Em média, de 600 quilômetros por dia. Mas te deram esse prazo, ó, você tem 5 dias, ou se você tem 7 dias para fazer. Então você sabe que pegando aquele, tipo, eu tenho 5 dias para fazer a viagem. Então eu tenho 3.000 quilômetros do percurso. Quantos quilômetros eu posso fazer por dia? 600. Então não precisa eu correr, não precisa botar pressão, não precisa eu andar que nem louco. Vamos manter a elegância. E você faz a viagem tranquila, segura e econômica. Agora, como eu falei, se você trabalha quanto antes chegar, certo? Aí é diferente. Você quer ganhar tempo. Agora, se é uma viagem tranquila, tem aquela programação, então você vai ganhar economia. E de muita coisa, hein? Não é só do combustível, não. É pneu, é sistema de freio, é a vida útil do motor, é a tua própria condução, o teu trabalho durante o dia, certo? Você pode programar o tempo que você vai dormir também durante a noite. Como é que diz a galera aí da pressão, os ninjas, né? Como é que é? A noite foi feita para dormir. Aí os caras, não, a noite foi feita para botar pressão. Então, para aqueles que botam pressão, tem que acelerar, é um sistema, é um trabalho diferenciado, tem que fazer aquilo, né? Trabalha sobre pressão de horário e tem que cumprir horário, é diferente. Estamos entendidos e compreendidos? Nossa, passou demais aí. Passamos Cândido Sales. No futuro, então, outros vídeos, outros episódios, e acompanhe aí o canal. Agradeço a cada um de vocês por acompanhar até aqui. E vamos que vamos, hein? Até os próximos episódios. Valeu? Viajando com Kiko Boneso pelas estradas do Brasil. Tchau! Fui!
Música